Olá pessoal, boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, eu não sei em qual horário vocês estarão me assistindo. Meu nome é Verônica Almeida, eu sou arquiteta e urbanista, falo aqui de Brasília e hoje eu estou aqui para falar de umas expressões que esteve circulando pela internet, onde eu estive participando com alguns comentários, mas por falta de tempo em continuar escrevendo, eu senti que não fui muito clara e algumas pessoas pensaram que eu estive tentando filosofar sobre determinado assunto, quando na verdade eu tentei objetivar uma questão. E por eu ter prometido que eu ia explicar, hoje eu estou aqui para isso. E quais expressões foram essas? As expressões foram: ideias não valem nada, desde que te copiem, pois ideias no papel não têm valor. Essas expressões me chamaram a atenção pelo seguinte motivo: como eu trabalho na área da criação, a palavra ideia é uma constante no meu dia a dia. E por isso eu posso afirmar: ideias sempre têm valor. E nem toda ideia é aconselhável deixar por aí, especialmente as ideias que temos a pretensão de ganhar o mercado. E se ideias não valem nada, por que então compartilhá-las? Quando a gente fala de cópias de ideias, tudo depende, pois algumas ideias que estão no mercado são patenteadas ou estão se encaminhando para isso. No que concerne às expressões mencionadas, vamos começar por ideias não valem nada. Nessa colocação, o autor comete um equívoco ao se expressar dessa maneira, pois ele acaba por desmerecer inclusive as boas ideias. Além disso, precisamos entender que essa expressão não faz sentido algum ao se tratar da palavra ideia, quando entendemos o significado dela em seu sentido semântico denotativo. Para começarmos a analisar, temos que levar em consideração 3 pré-requisitos básicos que estão associados a esta palavra. São eles: função, utilidade e originalidade em casos de ideias que pretendem ganhar o mercado com direito a patente ou registros. Considerando essas associações, entendemos que toda ideia tem valor, pois toda ideia é uma ferramenta. Outra questão que precisamos nos atentar ao definir essa palavra é que as ideias possuem 3 fases distintas. São elas ideias mentais, ideias expressas, sejam elas em uma ação ou escritas numa folha de papel, e ideias materializadas quando se trata de um produto, por exemplo. Entendendo essas definições, podemos dizer que toda ideia tem valor de causa e efeito, pois toda ideia, para ser considerada ideia, tem que funcionar, tem que valer algo. As ideias nascem sempre do interesse em suprir uma causa ou necessidade. Como podemos chamar de ideia algo sem função ou utilidade? As ideias precisam cumprir o papel ao qual foram designadas, por isso, ideias sempre têm valor. Mesmo as ideias mentais, nunca expressas, são ideias de valor, pois elas causam um efeito de conhecimento em quem as possui, podendo ser acionadas a qualquer momento, a depender do interesse ou necessidade, pois ideias são ferramentas.
Entretanto, essa é a única fase de ideia que não possui direito autoral, pois elas não correm o risco de serem usurpadas se por acaso tratar de uma ideia com o interesse de ganhar o mercado. Algumas ideias possuem valor de lucratividade financeira, e isso está relacionado ao impacto positivo daquela ideia no meio da sociedade, que, dependendo do que for, podem sim gerar grandes lucros financeiros, caso quem a tenha desenvolvido tenha tido cuidado de transformar aquela ideia em algo para ser comercializado. No entanto, outras ideias não possuem valor de lucratividade financeira, especialmente aquelas ideias improvisadas do nosso dia a dia, mas elas sempre terão seu valor atribuído às soluções às quais elas se prestaram. Ou seja, mesmo a ideia não obtendo lucratividade financeira, ela terá o seu valor associado à sua função. Alguns processos de construções de ideias precisam ser testados, mas lembrando lá da nossa regra, se não houver função ou utilidade, isso nunca foi uma ideia. As ideias também possuem duas categorias: ideias de cunho construtivo e ideias de cunho destrutivo, e ambas têm o seu valor de construção ou valor de destruição, e em alguns momentos ambas podem trocar de lugar. Entrem lá no meu canal e confira os exemplos das categorias de ideias nos outros vídeos.